Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou contar uma história, gente, que eu achei muito interessante e que, inclusive, de alguma forma, eu vivi isso. Essa história que eu vou contar, gente, ela serve para várias áreas da vida. Para várias áreas. Cuidado para quem você abre a porta da sua vida. Essa história que eu ouvi uma mulher contando, eu achei tão interessante que ela veio de encontro ao que de alguma forma eu vivenciei. Toma cuidado para quem você abre a porta de sua vida. A história que ela conta é a seguinte. Ela foi trabalhar numa loja como vendedora e estava se destacando muito. Era uma ótima vendedora e conseguiu se destacar. Bom, por ela se destacar, os patrões chegaram a ela, conversaram com ela e pediram para que ela se tornasse a gerente daquela loja. Bom, ela foi. Neste interim, nesse meio tempo, ela havia ali conhecido durante uma entrevista de emprego uma moça muito tímida, envergonhada, uma pessoa que mal falava. Bom, o que ela fez? Ela se simpatizou com essa mulher e acabou ajudando. Mas, antes que isso ocorresse, essa moça não havia ficado. Ela não havia sido escolhida. O que aconteceu? Quando mais tarde os patrões dessa mulher que se tornou gerente foi conversar com ela, eles falaram para ela, olha, aqui tá precisando de uma vendedora. Você não teria alguém para estar nos indicando? Ela naquele momento imediato ela não lembrou, mas depois veio à cabeça dela essa mulher. Essa mulher que ela viu que era muito tímida, muito envergonhada e conversou com os patrões. Por fim, conversou com os patrões falaram, você tem certeza, né, que nós precisamos de alguém comunicativo? Por fim, né? Ela falou, não, eu ensino, eu ajudo ela e ela com certeza vai dar conta sim. Bom, os patrões, né, colocaram ela como gerente e confiando nela, acharam por bem então, né, dar esse voto de confiança e contrataram essa mulher, né? Bom, e as coisas estavam acontecendo e transcorrendo tudo bem até então, até que uma antiga vendedora foi chamada para trabalhar naquela loja. E essa moça, que era a vendedora na qual a gerente havia indicado e ajudado, começou a ter muita amizade com essa outra vendedora antiga. Elas começaram a ter muita amizade, e por conta disso, elas começaram numa maldade, que pra mim, gente, me desculpa, eu, Joelma, vejo como uma maldade. Elas começaram a perseguir essa gerente. Ou seja, por quê? Porque essa vendedora que a gerente havia ajudado pegou amizade com essa antiga, né? As duas eram vendedoras. Nessa delas pegarem muita amizade, aí elas começaram a caluniar essa gerente. Certamente, né, gente, inventando coisas, porque o diabo ele é assim, né? São essas artimanhas, são essas as influências que ele atua, é nessas influências. E foi o que aconteceu. Aí passou-se um tempo e essa gerente começou a perceber que os patrões estavam estranhos com ela, né? E as outras começaram a ser elogiadas, começaram a ser bem tratadas, por fim, né? E no caso delas começaram a tratá-la com uma certa indiferença. Bom, o tempo foi passando e ela estava, né, depois, com o passar do tempo, percebendo tudo isso que estava à volta. Ela começou a perceber, né, que tinha alguma coisa errada, né? E essa, né, que ela havia ajudado, que estava junto com essa outra que também foi contratada, uma antiga, ela começou a perceber, né? Tratavam ela mal, né? Claro, com o passar do tempo, dependendo da circunstância e da situação, você começa a notar. Foi o que aconteceu, ela começou a perceber.
Passou mais um pouco de tempo, não demorou muito, esses patrões, que eram, né, os donos da loja, chamaram ela para conversar. Perceberam que as outras duas afinavam muito bem a viola, né? Que elas se davam bem. E acharam por bem, então, mandar essa, que era a gerente, para um outro estado. Por quê? Porque lá iria sair uma vendedora. Olha só, né? Ainda rebaixaram a mulher de nível, né? Porque ela era gerente, ela ia para uma outra loja, mas como vendedora. Ela já não ia mais como gerente, né? Aí conversaram com ela, ela ficou de pensar, de dar a resposta, né? E tudo, e foi o que aconteceu, né? Aí, por fim, ela decidiu, né, que ela iria, então, mudar. Ela morava numa casa sozinha, né, não tinha ninguém, por fim. Aí ela resolveu, não, vamos embora, né? Eu preciso trabalhar, e ela foi. Não demorou muito, segundo o que ela conta na história, esses patrões dispensaram ela, ou seja, ela foi despedida. Talvez esse subterfúgio foi só para, de repente, humilhá-la, porque para mim ficou visto isso, porque rebaixaram ela, né, de gerente para vendedora. A intenção acabou sendo meio que negativa, né? Porque se eles estavam tratando ela com indiferença e mandaram ela para outro estado, ao invés de como gerente manter o cargo dela, mandaram ela como vendedora, aí tinha alguma coisa por trás. Porque o diabo, ele é assim. Ele usa pessoas invejosas para prejudicar outras pessoas. Pessoas mau caráter. Porque quem tem caráter, gente, não se deixa corromper. Essa é a diferença de quem tem caráter e de quem não tem. Porque quem não tem caráter, qualquer brecha a pessoa se aproveita. Agora, quem tem caráter não se aproveita de nenhuma brecha. A pessoa foge. É isso que faz a diferença, né? Essa história, gente, me deixou muito assim irada, porque eu vivi uma coisa muito parecida, né? Me deixou realmente com uma súbita ira, sabe? Quando eu fui ouvindo, na medida que eu fui ouvindo, aí você vai trazendo à memória situações de sua vida que você já vivenciou, né? E aí, gente, sabe o que me faz entender realmente aquela passagem de Noé, quando Deus fechou a porta para Noé ali na arca? Realmente, sabe? Foi outro trecho da história também que ela contando e faz sentido mesmo, sabe? Deus fechou a arca, a porta da arca de Noé, sabe por quê? Para que ele não abrisse para qualquer infeliz entrar. Porque tem gente mau caráter, gente, que se aproveita, porque isso, sabe, gente, é uma coisa muito nojenta. Eu não sou melhor do que ninguém, sabe? Mas na medida que eu ouvi essa história, isso foi entrando de mim de uma forma, sabe, que eu pensei assim, gente, como existe a maldade, como as pessoas são ruins. A gente fala, o diabo usa, é verdade, o diabo usa, mas tem gente que dá brecha. Principalmente, muitas das vezes, pessoas que já conhecem a palavra. Porque uma coisa são pessoas realmente do mundo, que você não espera grande coisa. Mesmo que você fique com raiva, você até consegue entender um pouco. Mas quando são pessoas que conhecem a palavra, gente, isso é muito terrível. Sabe, de pessoas que você não espera. Essa moça chegou lá, minha mulher, chegou lá toda envergonhada, tímida, mas tomou o lugar da outra, sabe por quê? Porque quem foi gerente foi ela. Ela que passou a ser gerente. Gente, como isso é nojento. Porque aquilo que é teu, ele vai pra tua mão no tempo certo. Como isso é nojento, sabe? É uma coisa, gente, de verdade. Eu, Joelma, uma coisa que me ira é esse tipo de maldade. Sabe? Eu sei que a gente vive no mundo, eu sei que infelizmente Satanás usa mesmo, porque Satanás é sujo, mas tem pessoas que conseguem ser pior do que ele. Tem com pessoas que conseguem fazer melhor o papel dele. Pode ter certeza que tem, gente. Tem gente que não precisa nem o diabo usar, sabe? Tem pessoas que ela mesmo se entrega para que ele use. Tem pessoas que elas mesmas dão lugar para que elas sejam usadas. Porque para e pensa, gente, pessoas que conhecem a palavra, a gente como cristão, a gente não é perfeito, eu também não sou, ninguém tá livre disso. Mas a gente tem que ter um mínimo de caráter e bom senso. Porque quando a gente tem um mínimo disso, vai fazer uma certa diferença na nossa vida, com certeza. Aí na medida que eu ia ouvindo essa história, gente, eu fui ficando com, sabe assim, sabe, com ranço. Por isso, gente, que a gente tem que tomar cuidado, cuidado, porque tem gente que se faz de coitado, minha filha, e depois te puxa o tapete. Toma cuidado com pessoas assim, sabe? Isso é muito importante. Na medida que eu ia ouvindo aquela história, eu já passei fases assim na minha vida. E não foi só uma vez não, foram algumas vezes, sabe? Então você tem o coração de Deus, porque é isso que faz a diferença de quem serve a Deus de verdade. A pessoa tem o coração de Deus, é diferente. E o que acontece? Você vai para ajudar e você acaba sendo derrubado por quem você ajudou.
Eu entendo que a gente, independente de qualquer situação, gente, quando a gente é crente e tem o coração de Deus, a gente sabe que essas pancadas da vida, elas vão acontecer. Sabe? Elas vão acontecer, infelizmente. Mas é muito triste quando você tem o coração inclinado da maneira como Deus quer para ajudar esse tipo de gente, esse tipo de gente não tem caráter. Mas faz parte da vida, né? Faz parte. Porque Deus, Ele permite mesmo que a gente passe por esses caminhos para ensinar. Pra gente não abrir a porta para qualquer cachorro entrar. Para qualquer pessoa. Porque tem pessoas, gente, mal intencionadas assim. Isso é em qualquer área da vida. Sabe? Em qualquer área da vida. Às vezes até familiar, é no trabalho, é em igreja, é no meio sentimental. Gente, tem todo tipo de pessoa, sabe? Tem todo tipo de situação. Mas essa que me chamou a atenção foi na questão profissional, sabe? Gente, como me enojou isso, sabe? Na medida que eu ia ouvindo aquilo, gente, me deu um ranço, sabe? Porque me disse, gente, como pode existir gente tão sem caráter? E o pior, gente, que eu vou te falar a verdade, tem. Pior é que tem. Sabe? Tem pessoas que, infelizmente, elas não têm um pingo assim, ó, de vergonha na cara. Não tem um pingo assim, ó, do Senhor. Sabe? É muito triste isso. A gente perdoa? Perdoa. Perdoa, sabe por quê? Porque o problema não tá em você. Tá no fulano que é sem caráter. Mas às vezes dá ranço sim. Porque na medida que eu ouvi essa história, gente, foi me dando uma coisa, sabe? Porque eu já vi esse filme. E eu sei muito bem o final dele. Sabe? Não tem coisa pior, gente, do que a maldade. Não tem coisa pior do que a injustiça. Não tem coisa pior do que a confabulação, a manipulação de pessoas agrupadas para fazer mal um outro. Que não sejamos essa pessoa, nem eu e nem você. Porque isso é muito nojento, gente. Eu sei o que é isso. E na medida em que eu ouvi a história dessa mulher, muito me chamou a atenção. Por quê? Porque esse tipo de gente tem em todo lugar. Tem pessoas que se faz de coitado, aí você vai ter dó do coitado, quem vira coitado é você. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, sabedoria para quem a gente abre a porta. Se Noé tivesse aberto aquela porta da arca, aquelas pessoas iriam entrar realmente e matá-lo. Matar a família dele, matar os animaizinhos que Deus já havia preparado, cada casalzinho de bichinho. Ia matar. Por quê? Porque o diabo ele é sujo. E Deus foi tão perfeito e tão maravilhoso que ele fechou a porta por fora. Sabe por quê? Para que ninguém consiga abrir. Ou seja, Noé, ainda que quisesse ajudar, ele não conseguiria abrir aquela porta. Porque a porta foi trancada por fora. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele conhece nossa mente, nosso pensamento. Deus, ele conhece quem somos. Ele sabe quem presta e quem não presta. Ele sabe quem tem caráter e quem não tem. Deus, ele ama a todos. A intenção dele é salvar a todos. Mas infelizmente tem pessoas que elas realmente não se inclinam a Deus. Que eu e você não sejamos essa pessoa, gente. Que a gente tenha misericórdia. Se não for para ajudar uma pessoa, não atrapalhe. Porque muitas das vezes essas coisas entram por meio de quê? De inveja. Porque você viu quando ela contou que os patrões estavam diferentes com ela? Por que eles estavam diferentes com ela? Porque elas contaram mentiras. Com certeza elas inventaram coisa. Ou armaram situações. Essas duas funcionárias, essas duas sem caráter, mau caráter, elas se juntaram para prejudicar a outra. Por quê? Porque elas não souberam esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Todo mundo tem a oportunidade de crescimento, gente. Deus, ele quer que todo mundo cresça. Deus, ele abençoa todo mundo. Mas ele abençoa também através da intenção. Ele conhece o coração. Todo mundo tem a mesma oportunidade. Todo mundo tem a mesma oportunidade. Presta bem atenção nisso que eu estou te falando. Seja pro bem, seja pro mal. Porque eu tive a oportunidade de ser mau caráter também. Eu também tive. Mas graças ao Senhor, pela misericórdia dele, não porque eu também seja boazinha não, mas graças ao Senhor, eu soube ser diferente. E não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque o caráter de Cristo tem que estar dentro da gente. Aí tem que tomar cuidado, gente, de fato, para quem a gente abre a porta. Você nunca sabe a intenção da pessoa. Porque por fora bela viola, por dentro sepulcro caiado. Já ouviu aquele ditado que diz nem tudo que reluz é ouro? É mais ou menos isso, gente. Nem tudo que reluz é ouro. Toma cuidado com isso, sabe? E isso me fez refletir bem. Às vezes eu vivo no mundo da imaginação, sabe? Eu sou muito ingênua para as coisas. Porque é uma coisa minha, uma característica minha. De verdade, eu sou assim. Ou pelo menos era, né? Porque chega uma hora que a gente também perde a inocência. Eu era muito assim, sabe? Boba, ingênua, achando que todo mundo é bonzinho. Meu pai tem isso, gente. Meu pai tem essas coisas. Gente, eu quero morrer hoje em dia com isso. Por quê? Porque hoje em dia eu percebo, com as vivências, com as experiências que eu tive em várias áreas da vida,
Mesmo que não tão grandes, né? Porque eu não tive tantas experiências assim, mas o pouco que eu tive foi muito grande, sabe? Porque Deus, uma coisa que eu já ouvi aquele profeta Vinícius Iracete falar, né? Ele fala de aceleramento de tempo, né? Que Deus ele trabalha no aceleramento de tempo para nos abençoar, para mudar a nossa vida, para mudar áreas da nossa vida, e é verdade. Sabe? Eu acredito realmente nisso. Por que eu acredito nisso? Porque eu não tive muitas experiências na minha vida em nada. Sabe, gente? Nunca tive grandes experiências assim. Nem trabalhista. Porque eu fui criado numa cultura com relação à minha mãe. Tem eu e minha irmã. Nós duas fomos criadas na mesma casa. Mas cada uma absorveu de forma diferente. Graças a Deus, a minha irmã, ela foi uma pessoa que ela conseguiu caminhar na vida, graças a Deus, mais rápido, né? Ela foi fazer concurso, ela lutou muito mais rápido na vida, gente. Eu já era mais lenta mesmo, sabe? Eu já era mais lenta. Por quê? Porque a gente tem as nossas histórias de vida, entendeu? Eu sou a mais velha, minha irmã é mais nova do que eu. Mas minha irmã, graças a Deus, ela se deslanchou mais rápido na vida. E não foi porque, gente, porque ela teve sorte. Não, não foi sorte não, gente, foi esforço, né? Foi esforço, isso eu reconheço, foi esforço. Graças a Deus, minha irmã, ela teve essa parte, essa bênção de Deus, o esforço dela e a bênção de Deus. Isso não quer dizer que eu não tenha tido, gente. Só que Deus trabalha na vida de cada um de forma diferente. Eu tô falando isso pra você aí que muitas das vezes também se sente a ovelha negra da família. Não é verdade, gente. A ovelha é o capeta, a ovelha negra é do diabo, não é de Deus. Não é que você é ovelha negra da família, tira esse termo, sabe? Por quê? Porque Deus ele trabalha na vida de cada um de forma diferente. A sua história não vai ser a história do Beltrano ou do Ciclano. Cada um tem sua história de vida. E a gente tem que se orgulhar daquilo que um dia a gente foi. A gente não pode permanecer naquilo que é ruim, mas naquilo que a gente é de bom, ou naquilo que nós nos tornamos de bom, a gente tem que se orgulhar. Por quê? Porque às vezes a gente fica se julgando muito, sabe? Eu era uma pessoa muito... Às vezes a pessoa não entende, né? Acha que de repente eu sou soberba, porque eu tô me achando. Não, gente, não tô me achando de nada. É porque eu já passei muita humilhação em várias situações da minha vida. Várias. E ainda tenho passado. Mas eu hei de vencer em nome de Jesus. Eu já passei por muitas humilhações, sabe? Quem vê, nossa, se acha, nem tão bonito assim é. Posso não ser tão bonito, mas tenho caráter. Posso não ser tão bonito, mas tenho inteligência, graças a Deus. E mais ainda do que tudo, tem a bênção de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, sabe, às vezes a gente julga as pessoas, mas a gente não conhece a história de vida delas, sabe? Às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa é difícil de lidar. Não é difícil de lidar, não, é você que é mau caráter. Não é que a pessoa é difícil de lidar, é que quando você ouve o não da pessoa, aí você começa a intitulá-la como uma pessoa difícil de lidar. Aí você começa a falar que ela é difícil de lidar, sabe por quê? Para esconder as suas mazelas. É por isso que você fala isso. Aí, claro, você quer esconder as suas mazelas, é óbvio que você vai falar que o outro é difícil de lidar. Não é que o outro é difícil de lidar, não, filho. Ou filha. Não é não. É porque você quer esconder aquilo que você é. Aí o outro vai se tornar uma pedra no seu sapato. É essa daí, né? É isso. O que essa mulher aí passou com essa outra pessoa foi de mau caratismo. Foi mau caratismo. Por quê? Porque ela queria o lugar da outra. E de fato ela conseguiu. Ela conseguiu. Mas será que ela foi feliz? Aí eu pergunto, será que ela conseguiu ser feliz? Porque aquilo que é seu, ninguém toma. Ou pode até tomar, momentaneamente, que foi o que aconteceu com ela. Né? Tomou. Mas será que essa outra, como é que ela tá hoje? Aí você se pergunta, como é que ela tá hoje, hein? Será que ela tá bem? Será que ela comeu o prato de lentilha com muito sabor? Porque ela pode ter comido, mas depois pode ter passado mal, né? Porque é assim que o diabo faz. Mas tem pessoas, gente, que de verdade consegue fazer maior e melhor o papel do diabo. Sabe, por incrível que pareça, gente, tem gente que o diabo não precisa ter muito sacrifício, porque tem gente que se entrega de corpo e alma, porque tem gente que é mau caráter mesmo. A pessoa quando é mau caráter, ela se entrega, não precisa de muito esforço, não. Gente, aquilo que é teu, ninguém toma. Ninguém vai tomar. Agora, se você usa de maneira errada e ilícita, pode ter certeza que a lei da semeadura vai chegar. A gente planta, a gente colhe, gente. Toma cuidado com aquilo que você planta, sabe? Às vezes, ou na maioria das vezes, né? Quantas vezes eu me intitulei uma pessoa boba, sabe? Por pessoas que muitas das vezes me usaram mesmo. Me usaram e me jogaram fora, né? É simples assim. Só que hoje eu vejo e fico pensando assim, como é que será que está? Eu me pergunto, né? Como é que essas pessoas será que estão, né? Ou elas podem até estar bem? Pode, pode. Mas será que realmente tem paz? Será que tem alegria? Porque, gente, Deus, Ele não habita na maldade. Parece que tá tudo dando certo. Quando você faz uma coisa errada, de verdade, parece que tá tudo dando certo. Quando você inveja seu irmão, sua irmã. Isso serve tanto na igreja como na vida secular, tá, gente? Quando você tem inveja, quando você quer puxar o tapete,
Pode ter certeza. Você pode até conseguir puxar, mas uma hora tu vai cair depois. Por quê? Porque a máscara cai. Não há nada que fique oculto diante do Senhor. Ele traz a luz. Ele revela. Entendeu? Quando aconteceu essas situações comigo, Deus revelou. Entendeu? Deus me mostrou. Tem gente que não acredita em revelação. Tem gente que não acredita. Mas eu tive essa experiência. Deus me mostrou. Deus me mostrou o que ia acontecer. E eu acredito que essa mulher também, de alguma forma, né? Deus teve misericórdia. Mas sabe, gente, é nojento isso, sabe? É uma coisa que de verdade me causa raiva. Sabe? Não vou mentir. Se é um pecado que eu acabo cometendo aqui, é falar a respeito dessas situações que eu detesto. Porque me trazem à memória coisas negativas, sabe? Nesse sentido. Teve o lado bom? Claro que teve o lado bom. Porque a gente aprende a ficar mais esperto, a não abrir a porta para qualquer cachorro entrar. Só que ao mesmo tempo a gente tem as nossas marcas. E aí, através dessas situações, as pessoas ficam julgando a gente. Ai, não sabe trabalhar em grupo. Não, não é que não sabe não, gente. Eu não sei trabalhar com gente mau caráter. Eu não sei trabalhar com gente mal. Com gente com má intenção. É isso que a gente não sabe. Aí às vezes as pessoas acham que o problema é você. Aí porque você tá sempre sozinho, sozinha, né? Acho que o problema é você. Não, gente. Às vezes nem sempre quem tá sozinha ou sozinho é o problema, não. Às vezes pelo contrário, é a diferença. Às vezes a pessoa fica sozinha justamente para não conflitar com esse tipo de gente, sabe? Tem pessoas, gente, que hoje em dia, se eu puder evitar, eu evito. Eu sou uma pessoa carinhosa com todo mundo, eu trato todo mundo bem, eu sou amorosa porque é uma coisa da minha essência. Porque Deus me permitiu e me fez assim. Eu sou assim, é uma coisa minha. Mas, hoje em dia, eu procuro ter mais cuidado. Eu sou uma pessoa até fácil de perdoar, sabe? Eu até sou fácil de perdoar, não vou mentir. Graças a Deus, tudo isso por Deus, não é por mim não, porque de mim eu não tenho nada para oferecer, porque se eu pudesse mandar viar, né, deixa pra lá. Mas, eu tento ter essa facilidade de perdoar, mas é aquela coisa, gente, perdoa, mas não traz pra vida de volta, sabe? Não traz. Aí eu te pergunto, você ajudaria uma pessoa que te puxou o tapete? Aí você tem que pensar se você ajudaria. Eu não vou mentir, tem pessoas que eu não levo pra vida. De verdade, tem pessoas que eu não levo pra minha vida mais. Com pessoas que eu já tive experiência, eu não trago mais pra minha vida. Eu posso tratar bem, eu vou ser carinhosa, porque o que a pessoa fez comigo não me define. Entendeu? Eu não posso me tornar uma pessoa pior porque ela foi mau caráter comigo ou ele foi mau caráter. Não, isso não me faz uma pessoa pior. Só que eu vou ter um senso de alerta. Entendeu? Já vou ficar atenta com aquela situação, com aquela pessoa. Você vai trazer pra vida? Não, gente. Aí você já não evita. Você não quer uma pessoa que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe, que a pessoa caminhe na vida e consiga aprender alguma coisa. E se eu fiz alguma diferença, que a pessoa veja, entendeu? Pelo menos Cristo na minha vida, né? Porque pelo menos eu tentei mostrar alguma coisa. Não é porque eu era perfeita, mas pelo menos eu tentei mostrar. É porque assim, gente, as pessoas pensam também que a gente é crente, que a gente é idiota. Ah, porque você é crente, você tem que aguentar tudo. Não é assim não, viu, gente? Tem coisa que a gente tem que ter posicionamento. Não é você destratar, magoar, ofender, humilhar ninguém, não. Porque a gente não é melhor do que ninguém. Hoje quem tá por cima, amanhã pode estar por baixo. E quem tá por baixo pode estar por cima. Porque Deus, ele abate e ele exalta. É assim que funciona. Então a gente não é melhor do que ninguém. Só que a gente tem que se posicionar na vida. E aí quando você se posiciona, você é mal visto. Você é mal vista. Por quê? Porque a pessoa não sabe as coisas que você passou. Pra você chegar naquele patamar. A pessoa quer aquilo que você tem. Ou quer ser você, que é pior, né? Porque ninguém é ninguém, né, gente? A gente tem que ser aquilo que a gente é. Cada um tem a sua essência. Cada um tem o seu tempo para ser abençoado. Porque Deus, ele é maravilhoso. Ele abençoa cada um ao seu tempo. A gente não precisa acelerar nada e nem principalmente tomar o que é de ninguém. Porque aquilo que é do outro, você não vai tomar. Essa é a diferença, gente. Aquilo que é teu, você não vai tomar, não. Não vai ser tomado, aliás. Aquilo que é teu, ninguém vai tomar. Entendeu? Seja na vida profissional, seja na vida sentimental. Se for pra ser teu, vai ser teu. Sabe, uma coisa que eu aprendi de verdade, gente. Pra mim, hoje em dia eu tô na lei do tanto faz como tanto fez. É mais ou menos isso? É. Porque as marcas, as dores, as humilhações, as frustrações, as decepções, elas fazem a gente se tornar isso. Em algumas coisas é até bom, em outras não tanto. A gente tem que tomar cuidado também. Ao que a gente converte tudo isso. Entendeu? Mas se você converter para coisas boas e para aprendizagem, isso vai ser bom. Sabe, gente? Aprende isso. Aquilo que é teu, você não precisa tomar de ninguém. E a gente vê isso acontecer muito, gente. Quando a gente se reúne com pessoas em lugares. Sabe, pessoas no trabalho, elas querem derrubar umas às outras. Eu não entendo isso.
Você tem que celebrar o crescimento do teu irmão, do teu amigo, do teu colega de trabalho. Celebre, celebre, gente, porque sua vez também vai chegar. Você não precisa puxar o tapete de ninguém, não. Uma hora a tua vez chega. Admire as pessoas, sabe? Eu louvo a Deus pelas pessoas que eu assisto aqui no YouTube, sabe? Com coisas que eu aprendi com elas, com coisas que eu fui ensinada. Tem uma menina do Ministério Infantil, eu não lembro dela, o nome dela completo, eu lembro que é Gabriela. Foi com ela que eu aprendi a fazer aqueles fantoches de caixa de leite. Ela passava ali no YouTube, na simplicidade dela, do jeitinho dela, eu não sei, é Gabriela, mas eu não lembro o nome. É uma moça. Hoje até ela tem filho, né? Que antes ela, acho que ela não tinha filho. E eu aprendi a fazer aqueles fantoches de caixa de leite com ela. Que bom que teve alguém que sabia. Talvez eu nem ia pensar em como fazer isso. Porque, gente, nem todo mundo precisa saber as mesmas coisas. A gente tem que querer aprender com o outro. É fácil? Não é. Às vezes a gente tem um espírito competitivo. Só que a gente tem que ter, gente, é saúde mental para enfrentar esses momentos competitivos. Ninguém precisa do que é de ninguém, não. Tem gente que fica queimando o outro, que foi o que aconteceu com essa mulher. Claro, se os patrões mudaram com ela, é porque essas duas malandras e pilantras, porque são pilantras. Porque gente que tem esse tipo de comportamento e postura, pra mim, é pilantra. Gente mau caráter. Elas foram lá semear discórdia na cabeça dos patrões, porque queriam o lugar da outra. Claro, foi lá falar mal, né? Inventar. E sabe o que é mais triste nisso, gente? Sabe o que é mais triste? Porque talvez esses patrões conheciam o caráter dela. Mas ainda assim preferiram acreditar em duas serpentes. Isso que é triste, gente. Tem pessoas que elas vão conhecer o teu caráter, mas elas vão te dar as costas. Sabe por quê? Porque gostam de andar com manada. Gostam de ficar no lado da maioria. Esse é o problema. Por isso, gente, que tem aquela questão de que você quer servir a Deus, quer fazer a diferença, se prepara para ficar só. Porque é bem assim. É bem desta maneira, gente. Hoje eu posso falar com experiência e por causa, né? Por conhecimento de causa. É bem isso. Se prepara para ficar só. Porque, meu filho, quem anda em manada é gente que articula, gente mau caráter. Não é todo mundo, tá bom, gente? Deixando aqui bem claro. Tem pessoas boas, sim. Tem pessoas boas. Existem pessoas boas que também andam em manada. Só que, infelizmente, que essas pessoas boas tomem cuidado para não ser realmente enfeitiçada por esses mau caráter. Por quê? Porque tem pessoas boas que acabam se deixando influenciar. Às vezes é aquela coisa, ó. Tá vendo fulano ali? Fulano falou mal de você. É. Fulano meteu o pau em você. Aí você, idiota, porque só sendo idiota, né? Porque se você sabe que a pessoa vai lá contar coisa, já não é uma pessoa confiável. E você, sendo idiota, vai lá e acredita e compra a história. Porque é muito do que acontece, né, gente? Às vezes a gente se deixa idiotizar pelas pessoas. A gente se idiotiza. É bem verdade isso. Sabe? A gente se torna idiota. Porque gente pra falar mal sempre vai ter, gente. Você já parou pra pensar que aquela pessoa tá falando que ela falou mal de você pra jogar você contra ela porque ela tá com inveja da outra? Você já parou pra pensar que pode ser isso? Não, né? Porque se você também não gosta da outra, se você também tem inveja, como é que você vai pensar nisso, né? Esse é o problema, né, gente? O problema é que quem tem inveja se junta com quem também tem. Quem não gosta se junta com quem também tem. Infelizmente, sabe? Só que, gente, o mundo ele dá voltas. Hoje você faz com a pessoa, amanhã você vai achar alguém que faça com você. Porque aí é onde entra a lei da semeadura. Ninguém precisa desejar o mal pra ninguém, não, gente. As próprias pessoas, elas colhem por escolha. É por escolha que elas colhem. Quando eu fui ouvindo, gente, essa história, eu fui ouvindo. Gente, de verdade, eu nunca senti tanto ranço como eu senti na medida em que eu ia ouvindo essa história. Porque, gente, existem pessoas assim que você vai ajudar e vai te dar um pé que você não vai chegar nem a distância. Tamanho vai ser o pé na bunda que tu vai levar. Vai existir pessoas assim, gente. Por permissão de Deus também, porque Ele quer tratar outras coisas na vida da gente, é verdade. Mas vai existir. Pode ter certeza que vai existir pessoas assim. É triste, gente, é triste. Porque essa história me deixou muito frustrada quando eu ouvi, porque na medida que eu ia ouvindo, eu ia entendendo algumas situações da minha vida. Por isso, gente, que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente abre a porta. Toma cuidado para quem você abre a porta da tua vida. Pode ser que eu volte a quebrar a cara? Pode ser, gente. Não é porque eu tô falando isso que eu não vou quebrar a cara mais, não. Pode ser que aconteça de novo, infelizmente faz parte da vida, entendeu? Mas ainda assim, observa, sabe? Eu sempre fui muito assim, Alice no País das Maravilhas, sabe? Achando que todo mundo é legal, todo mundo é bonzinho, todo mundo que ri pra você, gosta de você. Não é verdade, gente. E não é só isso não, tá, gente? Porque tem gente também que fala assim, ai, que quem fala demais é gente falsa. Graças a Deus eu falo bastante, mas eu não sou falsa. Eu procuro ter caráter. Agora, eu não sou perfeita, é diferente. Se você tiver alguma coisa contra mim, chega em mim e fala. Entendeu? Porque perfeito eu não sou. Eu não tenho, nem sou vidente também pra adivinhar.
Porque tem gente que é assim, né? Fica magoado, magoada com você, fica chateado, chateada com você e prefere ficar com raiva e fazer a lei do silêncio. Tá bom. Faz a lei do silêncio então e fica cada um no seu quadrado. É mais ou menos isso? Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, gente, elas não resolvem problemas. Elas simplesmente resolvem o problema assim, virando a cara. Porque acredita em coisas que não foram verdades, mas acredita na calúnia. E geralmente, gente, vai acreditar nessas coisas quem não gosta de você. Porque quem gosta de você de verdade, elas não vão dar crédito a esse tipo de comentário. E outra, gente, as pessoas sabem quem nós somos. Sabe? As pessoas, elas conhecem o nosso coração. Eu acho assim, gente, quando você convive com alguém, você tem uma amizade, confia, é natural que você abra o seu coração para determinadas pessoas. É natural. Porque se você tem amizade, você confia na pessoa, é natural que você abra o coração. E você falar com quem você confia, abrindo o seu coração, contando as suas coisas, não é errado. O que é errado é aquilo que o outro ouve e vai fazer com aquela situação, com aquelas coisas que ele ouviu. Isso é errado. Porque, por exemplo, gente, se você confia na pessoa, você não está errado por confiar, porque você gosta da pessoa, você confia. Então é natural que você fale mal do Beltrano, por exemplo, já que você tem mais amizade com aquele. Só que tem pessoas que são assim, gente, ela fala mal do fulano pra você, só pra saber o que você vai dizer. Aí quando você fala alguma coisa, graças a Deus eu sempre fui astuta nessas coisas, né? Astuta por um lado bom. Porque eu sempre evitei de comentar, porque é uma coisa da minha índole mesmo, sabe? Eu não sou assim. Eu não gosto mesmo de ficar falando dos outros. Não é porque eu não quero, gente. Eu também gostaria de falar se pudesse. É porque é uma coisa de ética, é uma coisa minha, sabe? De Deus mesmo, é uma coisa minha, eu não gosto. Se eu puder evitar, eu evito. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de apaziguar. Sabe? Eu não quero ficar alimentando discórdia entre as pessoas. Eu não quero, eu não gosto disso, sabe? Eu não gosto de alimentar discórdia entre as pessoas. Eu gosto que as pessoas se deem bem. Eu gosto que as pessoas vivam bem. Eu gosto de trazer esse tipo de comunhão, uma coisa minha. Só que eu também não sou perfeita, claro. Eu também tenho meu ponto de vista, eu também tenho minha opinião. Se a pessoa for comentar alguma coisa, dependendo da situação, eu vou responder e vou falar o que eu penso, é simples assim. Eu não tenho problema com isso, só que eu assumo o que eu falo, essa é a diferença. Aí o que acontece, gente? Toma cuidado. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque se você confia naquela pessoa e você conta, não é você que tá errado, porque você tá confiando na pessoa, você tem amizade. O feio é aquela pessoa que você tem amizade e confiou, é ela pegar e fazer a sua caveira e falar mal. Por isso que a gente tem que tomar cuidado até para quem a gente conta as coisas. Por quê? Porque você vê, gente, um conjunto de situações para você analisar. Você tem que ver se a pessoa realmente gosta de você de verdade. Tem pessoas que são falsas ou falsos. Geralmente isso é mais entre mulheres, né, gente? Mulher é um bicho competitivo horroroso, sabe? Eu não gosto disso. Sabe, eu também sou mulher, mas eu falo isso com clareza. Sabe, é umas coisas assim que eu não entendo, sabe? Ao invés de haver uma comunhão, sabe, uma união, de querer ver o bem do outro, não. Você quer que o outro caia. Parece que você quer que a outra caia pra você ser feliz. Gente, para com isso, meu. Sabe, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Deus é bom e misericordioso com todo mundo. Sabe, toma cuidado com isso. Sabe, vigia, vigia, sabe? A gente pode ser feliz da mesma maneira. Eu entendo, gente, tem pessoas que realmente têm uma vida mais difícil, tem pessoas que, sei lá, gente, eu não sei por que motivo ou por que razão, tem pessoas que têm uma vida realmente de mazela mesmo, sabe? Assim que você olha e você pensa, meu Deus, tem misericórdia. Tem pessoas que têm mesmo, gente. E às vezes isso me entristece, sabe? Porque na minha imaginação, na minha cabeça, eu queria que todo mundo fosse feliz, eu queria que todo mundo tivesse coisas boas, sabe, pra contar, todo mundo tivesse alegria, sabe, que o mundo fosse legal, mas isso daí, gente, a gente só vai encontrar no céu. Aqui na Terra não vai existir isso, sabe? Aqui na Terra a gente vive com seres humanos, eu também sou ser humano. Eu que tô falando, eu não tô acusando ninguém não. Tô falando porque eu também posso errar. Eu também sou assim. Agora tem coisas que realmente por eu não, sabe, por eu não compactuar, não dá. Sabe? Tem coisas que, quando comecei a ouvir a história dessa mulher, a gente foi me dando uma coisa, sabe? Um ranço, uma revolta. Você fica pensando assim, meu, se cada um cuidasse do seu, todo mundo seria feliz. Mas não, precisa cuidar do outro, precisa tomar do outro para se sentir existente. Porque tem pessoas que são assim, para ela existir, ela tem que manipular, para ela existir, ela tem que falar mal, ela tem que invejar, porque ela só existe se ela fizer isso. Porque do contrário, ela não consegue existir. Porque o brilho do outro incomoda. Tem pessoas que são assim, gente, ela não pode ver o outro brilhar. Gente, misericórdia. Vamos abençoar as pessoas, sabe?
Todo mundo tem seu tempo de crescer. Às vezes é difícil, claro que é, gente. Não tô aqui julgando ninguém, não. Eu não tô falando assim, nossa, como eu sou perfeita. Não. É que tem coisas que eu sou mais resistente e isso me ira, sabe? Mas não quer dizer que eu não peque, não quer dizer que eu não fale também, não. Claro que eu tenho meus pecados, tenho minhas falhas. Ai, não quer dizer que eu seja perfeita, não. Tem pessoas que você tem vontade de meter o pau, de falar mal mesmo, porque tem pessoas que não têm caráter, sabe? Tem pessoas que não têm caráter. Então, gente, toma cuidado com isso, sabe? Toma cuidado com isso. Eu sou assim, gente, quando eu gosto das pessoas, eu gosto de verdade. Sabe, eu gosto de verdade. Mas se eu perceber que existe uma coisa aí que não orna, aí claro que eu já vou ficar mais atenta, principalmente, né, gente, com as experiências que a gente tem. Como eu já tive algumas experiências negativas, você já fica mais esperta, entendeu? Então toma cuidado, gente, de verdade, pra quem você abre a porta. Sabe, a porta da sua vida, a porta do seu coração, a porta da sua alma, sabe, para as pessoas adentrarem. Sabe, isso serve pra mim também, porque quando a gente fala pros outros, a gente tem que também absorver, sabe? Serve pra mim também. Sabe, toma cuidado pra quem você conta suas coisas, sabe? A quem você ajuda, porque até pra ajudar, gente, até pra ajudar com uma coisa boa, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes você vai pra ajudar a pessoa e a pessoa te prejudica. Então toma cuidado. Toma cuidado, gente, porque quando você abre a porta, qualquer pessoa pode entrar, qualquer cachorro pode entrar, gente. Então toma cuidado para quem você abre a porta da sua vida. Sabe, isso sirva pra mim, né? Eu tinha que falar até pra mim, né, João? Isso que sirva mais até pra você, né? Porque você vive no país das Alice nas Maravilhas, né? Em Alice no País das Maravilhas, você vive achando que todo mundo é bonzinho, todo mundo é legalzinho. Então você ainda mais tem que absorver isso. Bom, gente, desculpa aí qualquer coisa que eu possa ter falado, porque realmente tem coisas que mexem realmente comigo, entendeu? Mas que você absorva o que é bom, tá? O que é ruim, joga fora. Retém o que é bom e joga fora o que é ruim, tá? Fica aí pra sua vida. Beijos, tchau, tchau.